é a nossa meditação nesta manhã. Convido você a ler os versículos pares desse contexto. Lerei os versículos ímpares. Salmo 29, verso de número 1. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como bezerro, o Líbano e o Sírion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar crias às corças e desnuda os bosques. E no seu tempo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como ele, o Senhor presidirá para sempre. Todos. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Não sei se você sabe, mas a maior velocidade em que alguém mediu do vento, já registrada, está no livro dos recordes, é impressionante. 484 quilômetros por hora, medido pelo radar Doppler. Esse fenômeno ocorreu no dia 3 de maio de 1999, durante o devastador tornado de Bridge, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Quando observamos os eventos em que a natureza se mostra, como esse tornado que foi classificado como F5, o mais elevado da escala Fujita, que avalia a intensidade dos tornados com base na velocidade dos ventos e no grau de destruição causado, o vento de 484 km por hora resultou em dano significativo ao estado dos Estados Unidos, com prejuízos superiores a $1 milhão. Eu quero que você olhe para a natureza e veja Deus. Neste salmo que foi lido nessa manhã, percebe-se que há uma distinção entre os deuses dos Baalins e Yahvé. Entre as vozes dos Baalins e a voz de Deus. Era uma tradição naquele tempo os cananeus buscavam a linguagem poética, a fim de representar a natureza. Para os reformadores e pastores do passado, o clima ruim era um lembrete. Aí eu sei que você vai lembrar agora da sua mãe. Você vai lembrar de alguém que você ama, que você era criança e você ouvia o seu ascendente dizer algo para você. Está chovendo, está trovejando. Shhh, fique quietinho. Me veio agora a voz da doce mãe ou da tia Maria que nos criou e que usava os raios, os relâmpagos, os trovões, para que aquela criançada, todo mundo ali que estava numa algazarra, brincando, ficasse quietinhos. E a tia Maria, que tinha um dom de contar a história, ainda falava assim: olha, Deus está falando com vocês, crianças. Todo mundo para debaixo da cama. Eu não sei o que ela mandava a gente ir para debaixo da cama. Você lembrou agora de alguém que falava isso com você? É isso que o texto está falando para nós. Está mostrando para nós que a voz de Deus está acima dos deuses, dos cananitas, dos cananeus. Diante da manifestação calamitosa, dos fenômenos sobrenaturais que a natureza revela, cabe uma pergunta emblemática nessa manhã: como deve ser diante
dos fenômenos naturais, a postura dos eleitos de Deus. Você, como eleito de Deus, como deve ser a sua postura diante de tais fenômenos como enchentes, furacões, desastres de todos os tipos que a natureza revela? Qual a nossa postura? A nossa postura deveria ser de jejuns e orações, de arrependimentos e reflexões a respeito de um Deus Pai, que é o autor da natureza, que é o Criador, que intervém na história da humanidade. Portanto, esse salmo nessa manhã nos faz lembrar das teofanias de Deus aos seres humanos, demonstrando o seu poder, a sua força majestática. Sim, Deus é um Deus que fala conosco. Não mais através de Urim, Tumim. Não mais através de um profeta que diz assim, diz o Senhor. Mas o mesmo Deus, Pai, Criador de todas as coisas, Ele se revela na natureza. Ele se faz presente na terra. E a nossa postura como servos e servas de Deus, como igreja de Deus, precisa ter uma postura. Pergunte a esse salmo, qual é a sua postura? A resposta está no verso 4. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Portanto, meu tema nessa manhã é a voz do Senhor. A sua postura tem que ser uma postura de ouvir a voz do Senhor. Ainda que seja revelação natural. Porque o texto fala da natureza. Você precisa, conhecedor, manipulador, entendido da palavra de Deus, ouvir a voz do Senhor. É evidente que ouvimos a voz do Senhor através da Bíblia, revelação especial. Mas o salmista nos traz a lembrança que Deus se revela pela natureza. E é pela natureza que nós devemos ouvir a voz do Senhor. Talvez não tenha mais nenhum efeito para nós perceber que o tempo fecha, que cai uma chuva, e que chove em Santa Maria e não chove no Gama, e que chove no Gama e não chove no Planalto, e que chove no Planalto e não chove em Santa Maria, e tudo é um quadradinho nessa região, e você já habituou com isso. Você já habituou com aquela lua cheia que Deus nos presenteou durante essa semana? Alguém teve a condição viável, obrigado, estava faltando essa água aqui mesmo. Alguém já teve a condição, essa semana, na quinta-feira, de verificar e observar a lua cheia, meu irmão? Aquela lua que entrava dentro do seu quarto, eu que moro no 15º andar, a lua, ela entra pela janela, ela invade a minha casa. Você observou a lua cheia essa semana? Pelo menos você disse assim: obrigado, Senhor, por essa lua. Eu me preocupo que a nossa postura é de omissão diante da natureza, da revelação natural. Alguns já não ouvem a voz do Senhor pela revelação natural. Nós vamos acostumando com a chuva, com a lua, com o sol, com o nascimento de uma criança, com aquela prontinha. E eu estava essa semana triste porque a minha mudinha de ipê branco, que eu estou cultivando para plantar aqui nesse jardim aqui na frente, ela morreu. Eu fiz um transplante fora da hora. Ela não gostou do novo solo. Ela morreu. E eu olhei assim, perdi a minha muda de ipê branco. Ah, Senhor, eu queria tanto essa muda de ipê branco.
vegetação é um ser vivo. A biologia, o ecossistema. Portanto, irmãos, em primeiro lugar, quando você escuta a voz do Senhor, leia o verso 1 e o verso 2 e o exercício do discipulado agora. Pega a sua caneta e marque aquilo que te chama a atenção, de forma indutiva, no verso 1, no verso 2. O que você consegue ver em relação à voz do Senhor. A voz do Senhor em primeiro lugar, versículo 1, versículo 2, é glória e força. Seja o que você quiser marcar, esses dois versículos está falando da glória e da força. E o salmista, como os pregadores da reforma, ao dizer desse salmo, como Calvino, ele expressa e ele diz que é um tributo, é aquilo que você diz: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. É engraçado que o ser humano ele faz tributo a tantas pessoas. E os tributos geralmente são feitos aos que são celebridades, são aqueles que destacam no futebol, são aqueles que destacam na política. Você vive num quadradinho no Distrito Federal, onde o tributo é o JK, o Juscelino Kubitschek. Não tem como não morar nessa localidade e não saber da história. O Brasil inteiro, quando vem a Brasília, conscientemente ou inconscientemente, levanta um tributo àquele homem que quis, em 5 anos, fazer algo que o Brasil não fazia em 50 anos. 5 anos em 50 anos. De fato, a história diz que ele fez muitas coisas. E quando você escuta um orador, como diz Hugo de São Vítor, ele diz o seguinte, que os políticos é a última classe. A última classe. Pública representativa do povo. Mas quando a última classe pública representativa do povo abre a boca em tributo a Juscelino Kubitschek. Por que será? Porque foi o homem que fez Brasília. E os seus arquitetos. Famosos. Muitos famosos. Mas por que a gente não tributa a Deus? O autor. E quando eu falo Deus, eu quero mencionar pessoa. Deus Pai. O tributo é a Deus Pai, o Criador de todas as coisas, da natureza. E hoje o plano é natureza. Aquele que criou os céus, aquele que criou o mar, aquele que criou as águas, aquele que criou o ecossistema, aquele que criou a alimentação, aquele que criou o homem, a imagudez, o homem que vai deturpar a imagem e semelhança desse Deus pelo pecado. Quando foi que você levantou um tributo a Deus? Nessa manhã, ao ler esse salmo. Tributai ao Senhor. Você está vivo. Tributai ao Senhor. Você respira sem pagar um balão de oxigênio em qualquer hospital. Imagina o preço que seria a respiração artificial. Imagine isso. Você está vivo. Por que então não tributar agora ao Senhor? Doxa. 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 Dinamis. Glória, no grego doxa. Dinamis, no grego poder. É perceptível que os poderosos dessa terra, os reis, os déspotas, os presidentes, os premier, aqueles que exercem o poder e calam o povo, no Supremo, em qualquer parte, os poderosos,
nunca leram esse texto. Porque é perceptível que todos os poderosos não são nada diante do verso de número 3, do verso de número 3, que coloca lá o trovão. Deus faz lembrar esses poderosos que, embora eles estejam no controle das massas, eles não são nada diante das mãos daquele que com um trovão, e se você lembrar agora, você vai lembrar que o trovão é assustador, corta os céus, que eles não são nada diante das mãos de Deus. Há uma exortação pública, notória, que eles muitas vezes são tiranos, orgulhosos, mas diante de um fenômeno da natureza, esses homens, essas pessoas se humilham diante do Senhor, porque tudo deve louvar ao Senhor. O salmista chama atenção para o fato de que não existe nada tão superior, magnífico, que não precise louvar e glorificar a Deus, o seu Criador. Quem é tu, criatura, que não louva o Criador? A natureza é maravilhosa, é reveladora, mas apenas Deus pode ser adorado. Não adore o trovão, não adore as enchentes, não adore os tornados, mas adore aquele que criou os tornados, as enchentes, os trovões, os raios, os relâmpagos. Calvino diz em seu livro: a expressão esplendor do santuário de Deus, enclavado no verso de número 2, não deve ser entendida como sendo o céu, ou como alguns pensam, mas o tabernáculo da aliança, embelezando com os símbolos da glória divina. Como vemos claramente do contexto, a manifestação de Deus, diz Calvino, é um apelo para que as pessoas abandonem as superstições e busquem adorar somente a Deus. Não suficiente adorar um poder celeste, mas também um único Deus imutável que deve ser glorificado. E isso pode acontecer até que o mundo seja corrigido de todas as suas inversões tolas. Adorem Deus. É por isso que Richard, em Fator Melquisedeque, ele diz algo importante. Deus prepara a humanidade para receber a revelação especial. Deus prepara os povos para reconhecê-lo, a sua existência na natureza. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É texto do Salmo 19, básico para a revelação natural. Porque do 3, volte os seus olhos, capítulo 29, do versículo 3 até o versículo de número 9. A voz de Deus, em segundo lugar, é sobre a natureza. Tudo que o salmista quer colocar na diferenciação daquilo que os cananitas invocavam, daquilo que os outros povos reverenciavam na natureza. Agora o profeta, ele diz a respeito da própria natureza que Deus criou. Então Deus cria o trovão e as tempestades anunciam o seu poder. A voz do Senhor é repetida tantas vezes dentro desse salmo, porque aqui o salmista, ele está preocupado com uma coisa: ou você ouve a voz de Deus na revelação natural, ou você não ouve. A voz de Deus, a voz de Deus, a voz de Deus, a presença de Deus, a intervenção de Deus, o domínio de Deus, a soberania de Deus, o ser de Deus. A voz do Senhor é repetida várias vezes. E com ele, como ele desejasse dizer: agora, povo, por favor, agora ouça, príncipes, ouça, poderosos, ouça a voz antiga de Deus, por meio do qual ele, todas as coisas existem. Ouça apenas a voz dele, não ouça a voz do seu coração,
Não ouça as vozes dos outros ídolos. Não ouçam outras vozes. Que tipo de voz você está ouvindo? Da sua imaginação, dos seus desejos cupistes. Que tipo de vozes você está ouvindo? Não, reverendo, eu estou ouvindo a voz do meu ego. Estou, reverendo, ouvindo a voz da minha parte irracional. Não, mas meu irmão, você não é um animal irracional. Todos os freios e contrapesos e freios e contrapesos são colocados na palavra de Deus para que você possa exercer o seu lado racional, não irracional. Você não é um animal que cresceu, seu corpo evoluiu. Você não é um animal que resiste a alguns sensoriais, alguns mecanismos de memórias esparsas. Você tem uma memória que é dirigida por um ser supremo, por Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, e você busca uma resposta daquilo investigativo que você deseja. Portanto, se a Bíblia diz não, é não. Se a Bíblia diz sim, é sim. Se a Bíblia agora está falando da natureza que revela a voz de Deus, você precisa buscar da natureza da voz de Deus. Descrições poéticas do poder de Deus. Essa descrição poética é semelhante àquelas que brotam dos nobres, dos elegantes, embora talvez menos familiares entre os poetas gregos e latinos. São descrições. É interessante que aqui, quando o Davi coloca esse salmo, você precisa entrar na poesia, na poética, imaginando aqui os trovões, imaginando as muitas águas caindo, águas se derramando, a voz de Deus no som das águas se escorrendo. Você precisa imaginar aqui no que eles estão dizendo. Eles fazem, a voz do Senhor faz soltar como o bezerro, o Líbano, o Sirion, como os bois. Imagine a natureza se derramando e os animais do campo. Então tem som, tem imagem, tem descrições poéticas aqui. Tudo para dizer para você, existe a voz de Deus na natureza. Os judeus e os gentios são iguais diante da palavra de Deus. Davi continua explicando a eficácia da palavra divina, ensinando de todo o coração humano que deve submeter a doutrina de Cristo. Os israelitas tinham a lei, a circuncisão e os sacrifícios. Porém a voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ou seja, os fariseus arrogantes, exaltados entre os povos, não são os fariseus e os sacerdotes mais do que o Líbano e o Sirion. Ou seja, todo o povo de Israel, eles foram despertados pela doutrina de Cristo. Paulo, ao referir-se a esse contexto, de modo tremendo, provoca um tumulto, pois foram feitos iguais. São iguais. Judeus e gentios são iguais, porque são pecadores e carecem da justificação em Cristo Jesus. A voz do Senhor é sobre a natureza e deve medir sobre o poder apavorante de Deus. Não existe animal tão selvagem e cruel, nem imenso deserto que não se assuste e trema de medo ao ouvir a voz aterrorizante do Senhor. A natureza sabe que existe Deus. E o homem desconhece a voz de Deus. Brinca com a voz de Deus. Ao serem atingidos por raios, as florestas são desnudas, e todos esses casos, os piedosos fixam sua atenção no poder de Deus. Eles falam sobre a glória, eles louvam a Deus em seu templo. Ou seja, toda a terra está preenchida da graça, da voz, da presença de Deus. Irmãos, coloca algo na sua mente, no seu coração. Deus está presente. Deus está presente. A voz de Deus ecoa por todo o mundo, mas é celebrada somente pelos fiéis.
Olha que coisa triste. Contexto coloca isso aí para todos nós. Só os fiéis conseguem celebrar e adorar a Deus. A voz de Deus preenche todo mundo, se espalha o mais longe possível. Porém, o profeta declara que a sua glória é celebrada somente em sua igreja, em seu povo, em meio dos eleitos, dos escolhidos. Portanto, como seres humanos, não tiram proveito dessa escola comum. O ponto aqui a observar é submetermos aquilo que Davi coloca sabiamente, que os fiéis cantam louvores a Deus no seu templo, pois sendo instruído corretamente ali por sua voz paternal, vão dedicar-se e consagrar-se completamente a proclamar a glória de Deus de maneira certa, além daqueles que adoram de coração. A voz de Deus em último lugar. Terceiro lugar, verso 10 e verso 11. Produz proteção e paz. Voz de Deus produz proteção e paz. O Senhor preside os dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa de paz o seu povo. Deus salva os piedosos e condena os ímpios. Martim Lutero certa vez citou, compreendendo facilmente o dilúvio como uma representação do batismo, embora seja ambíguo, Deus causará um novo dilúvio, a saber, a salvação, pois o dilúvio significa batismo, derramamento de água. Ora, mais pessoas foram batizadas do que no dia do dilúvio, diz Lutero. Desde então, passaram 21 gerações, entre as quais muitas pessoas foram batizadas. Ou se preferir entender as consequências negativas, admite-se que o Senhor continuará como rei, presidindo, derrubando, destruindo todos os ímpios. Nosso Deus é um refúgio e fortaleza de bênção e paz. Ainda que Deus permita que o seu poder seja visível aos olhos, sem discriminação, Ele exerce o seu poder sobrenatural sobre os seus eleitos. Agora o salmista descreve não como alguém que oprime com medo, terror, aqueles que conversam. Não como a sua tia ou como a tia Maria que falava assim, olha, fique quietinho. E a gente ficava até com medo daquilo ali. Mas o salmista diz assim, adore o Senhor. Da próxima vez que você ouvir um trovão, ver um relâmpago, ver no noticiário os vulcões, os tornados, as enchentes, você vai ter uma postura. Ver a desgraça de muita gente, Petrópolis, essa semana, minha região, Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, todo ano aquele povo sofre. Todo ano. A próxima vez que você vê um noticiário desse, você vai dobrar os seus joelhos e vai dizer, não há Deus como tu. Você vai tributar ao Senhor, em primeiro lugar, glória e força. Você vai tributar ao Senhor, em segundo lugar, e agradecer a Deus pela natureza que revela o seu poder. E em terceiro lugar, você vai dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem me protegido. O Senhor tem cuidado da minha vida. Basta um raio, gente. Um raio cair sobre a sua cabeça. Basta encostar numa fiação elétrica, num campo desse aí, numa quadra dessa aí. O que diz aí a CEMIG, a Light, a Companhia de Eletricidade de Brasília, a SEB, em relação a isso tudo? O que vai acontecer com você? Quero terminar a nossa reflexão nessa manhã dizendo que o Salmo 29, de 1 a 11, apresenta como tema a voz do Senhor e nos leva a pensar na glória e na força de Deus Pai. Deus Pai. E nos leva a pensar sobre a natureza e nos leva a agradecer a Deus pela proteção
e pela paz que sentimos quando tudo isso termina. Reverendo, o que eu levo nessa manhã para o meu almoço de meio-dia? Anote algumas 3 coisas que eu destaquei desse salmo para a sua aplicação prática. Você vai levar para o seu almoço daqui a pouco. Primeiro, a postura dos eleitos é de reverência a Deus e a sua criação. Reverência a Deus e a sua criação. O versículo-chave é Salmo 29:3. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. Ao presenciar uma tempestade, uma paisagem natural impressionante, como um mar agitado ou uma floresta, em vez de apenas admirar sua beleza, o eleito pode e deve reconhecer a presença e o poder de Deus na criação. Isso fortalece a espiritualidade e a gratidão da obra divina. Em primeiro lugar, tenha reverência a Deus diante da criação. Em segundo lugar, confiança na força de Deus. Versículo-chave, Salmo 29, verso 11, veja aí. O Senhor dá força ao seu povo. Em momentos de dificuldade, como uma crise familiar, uma crise financeira ou emocional, amado, amada, irmãos queridos, lembre-se que Deus é poderoso, Deus é presente de tal forma, descrito nesse salmo, ajuda o cristão a manter a fé, a buscar o consolo na oração, confiando em Deus, que é a fonte da força necessária. Confiança em Deus. E em último lugar, terceiro lugar, vivência da paz prometida. Eu tenho que terminar falando da paz. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Verso 11. Num ambiente de estresse, do seu trabalho, do seu dia a dia, da sua vida, num ambiente de estresse ou de conflito, no trabalho, em casa, no seu interrelacionamento, a pessoa pode decidir responder com calma e sabedoria, inspirada pela promessa da paz que Deus oferece. Deixo-vos a minha paz, e a minha paz vos dou. Esse comportamento pode influenciar positivamente o ambiente e demonstrar que você é uma pessoa diferenciada, é um fiel que adora a Deus, que louva o Senhor e que principalmente a fé é viva e prática. Então, vamos ler junto o verso 1. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor. Levantem um tributo ao Senhor. Ele se faz presente. Você pode fechar os seus olhos agora? Talvez nessa manhã você está precisando fazer isso, viu? Sua semana foi tão agitada. Você não teve paz, nem um momento. Tribute ao Senhor. Tribute ao Senhor. Senhor, eu tenho sido assim mesmo, como aquilo que o salmista descreveu. Senhor, tenha compaixão de nós. Assista-nos, Senhor, em todo o tempo. Obrigado, Senhor, pela revelação natural. Mesmo quando a gente não ler a Bíblia, quando a gente não tem intimidade contigo, o Senhor faz nos lembrar de tantas coisas, Senhor. Na quarta-feira, quando chegamos aqui no discipulado, 2 semanas depois do meu acidente de moto, da quarta-feira eu vi 3 acidentes no mesmo horário. E com fatalidades. No posto, o fretista me disse, ali na frente teve um óbito agora, foi direto para o IML. E eu disse, Senhor, será que era alguém conhecido do Senhor? Da descida da escola, bem no período mais perigoso ali perto daquele sinal,
2 carros capotados. Do lado do Roriz, uma batida por trás. Nós chegamos aqui no discipulado quarta-feira, lembrando quem é o Senhor e quem somos nós. Pai Celeste, venhamos levantar um tributo ao Senhor todos os dias e agradecer pela proteção, pelo livramento e pela paz. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo, assista-nos sobre todos esses aspectos e outros, desde agora e para sempre.